O grande segredo de um bom render é um bom trabalho com suas texturas, com sua aparência de cada material. Aliando a isso, um bom trabalho de iluminação, uma boa fotografia e principalmente uma boa pós-produção, no mesmo nível, inclusive, do material, no mesmo nível de importância do material. Bom, cada material no Revit, dependendo do tipo de material, ele vai apresentar um appearance diferente. Então, por exemplo, aqui na minha alvenaria, além de algumas informações básicas aqui sobre ele, eu tenho aqui algumas configurações do próprio material. Então, por exemplo, aliás, antes disso, deixa eu explicar um pouco como eu verifico as formas de visualização do meu preview. Se eu clico aqui nessa setinha, eu posso ver de várias maneiras diferentes estes meus materiais: esfera, cubo, cilindro, canvas, um objeto, um vaso, um tecido. Enfim, o interessante é você colocar o material, a forma de visualização mais próxima do uso real que você quer dar para aquele objeto, para aquele material, na verdade. Se você visualizar aqui também, ó, eu tenho algumas configurações desse material. Eu posso visualizá-lo de uma maneira mais rústica. Deixa eu colocar aqui o walls, que é o caso de uma parede. Ele vê bem feia a apresentação, bem pixelizada. Posso ver médio ou qualidade total. Nesse caso ele leva um tempo mais para fazer o update, mas quando faz ele fica um material mais bem apresentado e mais próximo do resultado final que vai ser utilizado, vai ser visualizado no nosso render. Bom, no geral, a maioria dos materiais tem uma textura, um mapa que pode ser aplicado. Se eu clico aqui, ó, na imagem e clico aqui em Source, ou indo mais direto ao assunto, posso clicar aqui também e procurar uma imagem qualquer para usar como mapa dessa minha textura. Eu não quero esse tijolo, quero um diferente. Então, ok, vou lá e seleciono um tijolo diferente. Aqui, enfim, um outro material. Se eu modifico, ele vai atualizar também a minha imagem. Então, ele atualizou aqui. Vou aumentar um pouco essa janela. E posso ver algumas outras condições aqui também. Ó. Por exemplo, o brilho dessa minha imagem. Ele está 87, eu posso aumentar um pouco para 100. Ele vai ficar mais brilhoso ou menos brilhoso. Eu posso inverter a condição da imagem. Bom, ficou demais aqui. Vamos deixar um valor aqui mais para cima. E no caso aqui de inverter a imagem, ele troca. Ele inverte a condição daquela imagem, como um Ctrl+I no Paint, ou inverter mesmo a imagem no Photoshop ou num software gráfico qualquer. Se eu marco aqui em Transform, se eu marco aqui linkar as texturas, qualquer alteração que eu faça nesse material vai alterar todos os outros materiais que usam esse mesmo material. Ok? Aqui ó, tem a posição da minha imagem, como se fosse um offset da minha imagem. Ela aqui, ó, daqui para cá, ela tem 101 centímetros. Se eu faço um offset aqui de 10 centímetros no eixo X, aqui no caso, 101 centímetros, então ela vai afastar um pouco para a direita, só para reposicionar. 100 centímetros, ela girou, ou 0. Então posso subir um pouco, posso relocar a minha imagem um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo, com valores positivos ou negativos. Ou até mesmo rotacionar aquela imagem. Eu tenho aqui também o tamanho desse objeto. Desse ponto até esse ponto eu tenho 101 centímetros.
Se eu quero usar uma medida mais precisa, por exemplo, 100 centímetros, posso clicar daqui para cá. Ele vai marcar 100 centímetros para mim. Eu posso contar aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tijolos. Então, se eu estou usando, por exemplo, um tijolo com 16 centímetros de altura e eu 16 tijolos, então 16 vezes 16, tenho 256 centímetros. Então posso dizer aqui para ele, ó, 256 de altura no caso. Eu vou desmarcar aqui para ele não fazer alteração aqui. E daí na largura eu posso usar no comprimento eu posso usar um valor diferente. Daqui para cá eu tenho 240. Eu posso repetir horizontalmente essas imagens ou verticalmente, ou posso não repetir, ou seja, ele vai fazer uma única vez e não vai mais fazer aquela repetição. Ok. Nesse Relief Pattern, se eu marco aqui, o que ele vai fazer na verdade é um efeito de bump. E o que é um efeito de bump? É um efeito que os renders utilizam, os motores de render utilizam, para dar um aspecto de profundidade no meu objeto. Então ele vai usar as partes mais claras para dar um efeito como se aquele objeto estivesse sacando, enquanto as mais escuras vai dar um efeito como ela estivesse entrando na minha imagem. Apesar de não ser, isso não acontecer volumetricamente, mas ele tenta dar esse efeito. E tint também é uma condição que aparece na maioria dos tipos de render, é que eu posso dar uma certa cor para cada um dos meus materiais. Então, se eu quero deixar esse meu tijolo mais avermelhado, eu adiciono essa cor extra de tint e aguardo ele fazer o update. Então, quando ele finaliza, ele vê aqui aquela cor extra. Ficou muito escuro, então eu posso deixar uma tonalidade mais clara. Enfim, posso trabalhar de qualquer maneira que eu quiser. Alguns materiais têm configurações diferentes. Na verdade, vários materiais diferentes têm configurações também diferentes. No caso da madeira, eu posso um reflexo para essa madeira, por exemplo. Então, se eu quero que ela faça reflita um pouco também, faça uma certa espelhe um pouco o entorno, então posso marcar essa opção e ele vai estar refletindo aqui, ó. Ele está refletindo muito, 50% é muito para uma madeira. Vamos botar um valor menor aqui. Você pode configurar um valor para o reflexo direto, quando aquela imagem mais precisa, ou aquele valor de reflexo mais difuso, aqui também. Ele tem essas opções aqui também da madeira. Image Fade, que é na verdade para eu deixar uma imagem mais sumida, deixa eu encontrar a palavra certa, não 100% da imagem, não a imagem perfeita, mas parte dela, como se ela perdesse, fosse sendo desgastada com o tempo. Posso configurar um brilho e posso dizer que esse brilho vai ser um brilho não metálico ou um brilho metálico. Descendo um pouco mais aqui, eu tenho também a transparência daquele meu objeto, que eu posso marcar e definir quanto transparente ele vai ser. Posso usar inclusive alguma textura para fazer essa transparência. O tipo de transparência, se é o ar, se é baseado no ar, na água, um álcool, quartzo, não sei o que é, vidro, diamante ou alguma condição diferente. O que é isso? É como vai fazer a refração daquele objeto. Às vezes você pega um cristal, por exemplo, e você visualiza através dele. Dependendo da condição dele, ele pode fazer a transferência da imagem. Você pode visualizar o outro lado perfeitamente como ele é, ou com certa deformação. Então é dessa maneira que funciona aqui o Refraction.
Eu tenho também aqui a opção Self Illumination, para o caso de materiais para luminárias, por exemplo. Se eu marco aqui, aquele objeto vai ser brilhoso, com a iluminação de LED, de várias opções que ele me dá aqui. De uma lâmpada exterior, enfim, halogênia. Eu não entendo bem aqui dessas condições de iluminação, mas ele me dá ele tanto gera luz, como você pode mexer também aqui naquelas condições de temperatura da luz, que deixa a luz mais esverdeada, mais branca, mais amarelada, enfim. O bump, que funciona parecido com aquela questão lá também que a gente verificou lá na alvenaria também, com outro nome, Relief Pattern, se não me engano. E funciona da mesma maneira. As áreas brancas vão criar um efeito como se o objeto estivesse sacando, e as áreas pretas vão fazer o oposto. E o mesmo tint também, que é para dar uma cor extra para aquela madeira. Se eu quero dar um tom mais marrom para essa madeira, então clico OK. Ele vai fazer aqui o update e vai verificar aquela condição para mim do material. Adicionei aqui também alguma reflexão e vamos ver aqui algum outro material diferente que a gente possa encontrar alguma propriedade diferente. Aqui eu tenho aquelas mesmas condições, bem parecidas, concretos. Águas também tem a altura aqui da onda. Enfim, se você vai passeando aqui por cada tipo de material, você pode encontrar alguma condição diferente que você, para entender bem como ela funciona exatamente, o segredo é você fazer a modificação e esperar o update acontecer para você entender o que foi que aconteceu com aquilo ali. Se você tem uma máquina legal que faz um update mais rápido, melhor ainda, você pode botar aqui em Production Quality. Se não, você bota num Medium ou num Draft para conseguir fazer uma visualização inicial e na sequência aplicar no seu projeto. É interessante que vocês dêem uma trabalhada legal nos seus materiais, se vocês querem fazer a apresentação final do seu render diretamente no Revit, porque a livraria que vem diretamente da Autodesk não é 100% bem acabada, ou em vários casos são materiais que nós não utilizamos aqui no Brasil, e que é interessante que vocês adaptem para cada condição, para cada cliente, para cada obra e para cada gosto seu também.